Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma aula agora de álgebra, né? A nossa primeira aula desse semestre 2020/2, né? A gente vai falar um pouco sobre produto cartesiano e relação binária, né? Lembrando que o livro que a gente vai estar utilizando é este livro de álgebra moderna, né? Este livro você encontra na biblioteca do nosso campus. Lembrando que a biblioteca está funcionando apenas na quarta-feira pela manhã, que está aberta ao público, certo? Então, até o meio-dia. A gente vai falar um pouquinho sobre relação. Então, o que seria o produto cartesiano? Nosso conteúdo, basicamente, vai ser questão de relações, propriedades de relações, imagem, domínio e sucessivamente. O que é uma proposição reflexiva, simétrica, transitiva. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o que é grupo, o que é anel, o que é anel de integridade, né? O que é um curso, né? Então, o nosso conteúdo basicamente é esse, né? Então, primeiramente, vamos falar aqui o que é um produto cartesiano. E cartesiano F, lê-se E cartesiano F. Definição: E cartesiano F é igual para o ordenado XY, tal que X pertence a E e Y pertence a F. O que é o E? O E seria o que a gente chama de o X, aliás, é o pertencente a F. Seria o X, seria o que a gente chama de ponto de partida. E F, o Y que pertence a F, seria o ponto de chegada, né? Ou seja, quando você faz o diagrama de flechas lá, se você sai do X e vai para Y, né? Então X é o ponto de partida e Y é o ponto de chegada. O que é uma relação binária de R em E cartesiano F? É uma relação binária de E cartesiano F se somente se R está contido neste conjunto de produtos cartesianos, né? do produto cartesiano de E cartesiano F, né? Lembrando que E e F são conjuntos, né? Não necessariamente esses conjuntos têm que ser distintos, pode ser o mesmo conjunto. Eu posso ter um plano cartesiano de E cartesiano E, que é no caso como a gente usa para fazer gráficos lá no ensino médio, fundamental. A gente usa R cartesiano R, ou seja, números reais cartesiano reais, não é isso? Então seria E cartesiano R, R cartesiano R, que seria o conjunto seria os números reais, não é isso, certo? Então nesse caso aqui, quando nós temos um par ordenado, quando temos um par ordenado AB e esse pertence a R, nós podemos ler da seguinte forma: A relaciona com B, né? Porque a relação aqui é R, né? Então estamos chamando A relaciona com B. Lê da seguinte forma: lê-se A relaciona com B. Ou seja, o elemento A que está no domínio de R tem um elemento correspondente no contradomínio, né? Tal levado pela R. Então A relaciona com B, né? Quando eu pegar um par ordenado de E cartesiano F, eu vou colocar CD, né? Um par ordenado CD, e esse CD não pertence a essa relação, dizemos que lê-se que C não relaciona com D, né? Por essa relação R, certo? Então lê-se que C não relaciona com D. Então é a relação AB. Então podemos o seguinte: eu posso, no caso que a gente vai estudar mais elementos que está relacionando dentro do próprio conjunto, ou seja, E cartesiano E, por exemplo, né? A gente vai estar utilizando mais estudando mais relações internas sobre um mesmo conjunto, certo? Relações binárias. Então, nesse caso aqui, se eu tiver um exemplo aqui, eu tiver uma relação R tal que
A relaciona com B, B relaciona com C, C relaciona com D e D relaciona com E. Né? Aí eu pergunto o seguinte, qual o conjunto, lembrando que esse elemento E, esse conjunto E, o subconjunto de elementos que é elevado, subconjunto de E, que é elevado pela R em F, ou seja, os elementos de E que tem imagem em F, elevado pela R, esse conjunto, subconjunto, é chamado de domínio de R, né? Ou seja, o subconjunto de E que é elevado em F pela R, ou seja, pela relação R, esse elemento é chamado de domínio da função, né? Ou seja, da equação, da relação no caso, né? Porque no caso da relação nem sempre ela é uma função, certo? Então ela é chamada de domínio. E o subconjunto de F, né? No quais todos os elementos desse subconjunto está relacionado com algum elemento de E, né? Pela R, esse subconjunto é chamado de imagem de R, certo? Ou seja, aqui eu tenho essa relação, aqui se eu perguntar assim, qual é o conjunto E, né? Qual é o conjunto E? Conjunto E. Qual é o conjunto E? Qual é o conjunto E? O conjunto E seria o quê? O conjunto que a gente está relacionando esses elementos dele, né? Então, sabendo que tem 5 elementos. Então, E seria os elementos, ó, A, B, C, D e E, né? Então, A, B, C, D e E. Esse aqui seria o conjunto E. E nós estamos fazendo o quê? Uma relação de E em E, né? Estou fazendo isso aqui, E cartesiano E, certo? Então, o domínio, aliás, o conjunto E seria ABCDE. Qual seria o domínio dessa função? Posso apagar aqui para me observar aqui qual é o domínio da função, né? O domínio dessa relação, aliás. Não necessariamente é uma função, né? Mas nesse caso é, né? Então aqui, qual é o domínio da função? O domínio dessa relação. O domínio qual é o domínio de R? É isso? O domínio seriam os elementos aqui, ó, do ponto de partida. A, B, C e D. Então, o domínio de R é A, B, C e D, né? E o contradomínio você sabe que é E, que é A, B, C, D, E, né? Mas, e qual é a imagem? A imagem são os elementos aqui de ponto de chegada. É o B, o C, o D e o E, né? Então, a letra C, que seria a imagem de R, a imagem de R é igual B, C, D e E, não é isso? B, C, D e E. Então essa seria a imagem de E. Eu poderia também pedir para você me dizer qual era a função, a função R-1, ou seja, a função inversa. Qual é a função inversa? A função que leva os elementos do contradomínio nos elementos do domínio, né? A função inversa. Então seria o contrário. Seria a relação inversa, seria essa aqui, ó. R-1 seria eu inverter cada par ordenado. Então seria BA, né? Aqui é uma chave. BA, C, B, D, C e E, D. Aí da mesma forma que a gente fez para R, a gente pode fazer para R-1 encontrar qual é a imagem, qual é o domínio, não é isso? Da função, certo? Da relação, certo? Então, nesse caso aí, nós sabemos o que é o domínio e qual é o contradomínio. Se eu quisesse
representar essa relação R-1 no diagrama, faria aqui A, B, C, D e E. Né? A, B, C, D e E. Aí no caso ser o seguinte, que B vai em A, né? Estou fazendo a R-1. C vai em B, D vai em C e E vai em D, não é isso? Então seria isso aqui, não é isso? Essa aqui é a relação R-1, certo? Então essa seria a relação R-1. Dá uma pausa aqui para mim apagar o quadro. Dando continuidade aqui, a gente colocou um exemplo aqui, né, de uma relação R, tal que xy, para ordenar xy, tal que 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado é igual a 4, né? Uma relação sobre R. Pede-se o gráfico, né, dessa relação, né, o domínio de R, a imagem de R, e descreva a função inversa, ou seja, a relação inversa, certo? Desculpe, de vez em quando estou falando função, porque a gente tem o costume de trabalhar com função, no caso aqui é uma relação. E no caso de uma relação, nem sempre ela é uma função. Né? Então nesse caso aqui, o gráfico, né? Então para me construir o gráfico, eu tenho que saber como construir o gráfico disso aqui. Isso aqui, essa expressão aqui, 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, isso aqui representa uma elipse, né? Então eu posso escrever aqui lá x ao quadrado, 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Se eu dividir isso aqui tudo por 4, eu vou ter o quê? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 é igual a 1. É isso? Isso é uma elipse. Opa, aqui deu só o x ao quadrado, né? Estou dividindo, certo? 4 por 4 dá 1, certo? Então nesse caso aqui dá x ao quadrado, aqui também eu vou ter 1 no denominador aqui, ó, certo? Então quer dizer o seguinte, que, veja quando o y for zero aqui, vai dar x ao quadrado igual a 1, x mais ou menos 1. Então quer dizer que no eixo y vai cortar em mais ou menos 1. Então no caso eu tenho isso aqui, ó, o gráfico. Ó. E aqui, ó, se eu fizer x igual a 0, passo 4 para lá, 4, tira a raiz quadrada de 4, mais ou menos 2, não é isso? Então eu vou ter isso aqui, ó. Menos 1 e 1, 2 e menos 2. Esse aqui é o gráfico da minha elipse, né? Ela é mais compridinha assim, mas pelo que eu coloquei aqui ficou quase uma circunferência, né? Mas eu poderia ter feito ela mais compridinha, certo? Eu vou fazer aqui com um espaço mais usual, mais correto. Menos 1, 2. Então menos 2, menos 1, 1 e 2. Então é só ligar aqui os pontos. Essa é uma elipse. Então é uma elipse com centro 0 e 0. Eu vejo que aqui é só x ao quadrado e aqui y ao quadrado. Se fosse x menos 1, por exemplo, aí o centro seria 1 e 0, né? Certo? Então esse é o centro da elipse. Tem que lembrar da forma da elipse. Então daqui nós construímos o gráfico x, y, né? Esse aqui é uma elipse, né? Podem pesquisar aí como é o construído o gráfico de uma elipse, mas basicamente é isso que eu fiz. Então o domínio de R, o domínio é no eixo x, não é isso? Vai de menos 1 a 1. Então o domínio de R seria x pertence aos reais, tal que menos 1 seja menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Esse é o domínio de R. Seria todo o intervalo entre menos 1 e 1, certo? Observe que essa relação aqui é os reais, né? Nesse caso aqui. A imagem vai de menos 2 a 2, não é isso? Então, aqui é o domínio, certo? Domínio de R. A imagem de R, né? A gente costuma colocar IM, né? Para a imagem. A imagem de R seria y pertencente aos reais, tal que
menos 2 seja menor ou igual a y menor ou igual a 2. Ou seja, o y está variando de menos 2 a 2. Então essa aí seria a minha imagem. E descrever menos 1 é só substituir aqui, ó, né? A relação menos 1 é R menos 1 seria igual, só trocar o x por y, né? Então seria y, para ordenar xy, tal que 4y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 4. Essa aqui seria a minha função inversa, né? A função inversa que eu posso observar que nesse caso aqui, o eixo maior da elipse está no eixo y. E nessa aqui, o eixo maior vai ficar no eixo x. Aliás, ela vai ficar assim, de menos 1 a 1 no y e de menos 2 a 2 no x. Essa função inversa, certo? A função a R menos 1, certo? Então, nesse caso aí, a gente consegue compreender como que é feito o gráfico. Igual eu falei anteriormente, que nosso objetivo maior é estudar a relação sobre um mesmo conjunto, não é isso? Então, relação sobre um conjunto. Quando E é igual a F, e R é uma relação de F, disse que R é uma relação sobre E, né? É o caso do E ser igual a F. Por exemplo, o plano cartesiano natural da gente fazer funções, gráfico de funções, ele é uma relação R sobre os reais, não é isso? Certo? Então, exemplo, o esquema ao lado representa a relação E, tem E, A relaciona com A relaciona com B relaciona com C e C relaciona com A, sobre E, onde E tem os elementos A, B e C, né? Então, observe que aqui o esquema, eu tenho o seguinte, eu tenho um E, eu represento dessa forma, né? Eu posso usar o esquema, eu posso representar a anotação aqui, isso aqui é equivalente a isso aqui, o que está escrito aqui, né? O que está escrito a relação aqui, né? Entre chaves. Então, o que diz aqui, ó? A relaciona com A, quando o elemento relaciona com si próprio, você faz esse lacinho no elemento. Isso quer dizer que ele está relacionando com si próprio, não é isso, certo? O A relaciona com B, ó. Então o A relaciona com B, tá? Ao contrário aqui, tá? É o A relacionando com B, certo? A relaciona com B, né? Então tem uma setinha de A levando para B, né? B relaciona com C, B relaciona com C, tá ao contrário também aqui. Seria B relacionando com C e C relacionando com A. Então C relacionando com A. Todo dia eu coloquei ao contrário aqui, né? Eu não prestei atenção na hora que eu fui fazer. E C relacionando com A. Então, essa relação, esse esquema aqui está representando essa relação aqui. Então, nas nossas atividades, ou que seja em alguma avaliação, ela pode vir desta forma para você verificar as propriedades nela desta forma, ou você pode verificar as propriedades através desta fórmula, né? Porque, aliás, se vier dessa forma você achar complicado verificar quais propriedades essa relação tem através desta forma, você pode fazer o esquema para facilitar a sua visão, né? A sua visão da questão em si, né? Então, assim, as propriedades. Nós temos a reflexiva. O que é reflexiva? Reflexiva é que para todo elemento de E, esse elemento relaciona com si próprio, né? Então todo elemento relaciona com si próprio. Eu dei um exemplo aqui de uma relação. Tem a relação R sobre E, que é onde é igual a e B. E A relaciona com A relaciona com B e B relaciona com B. Isso? Então essa relação aqui ela é reflexiva, porque todos os elementos, o A e o B, estão relacionando com si próprio, né? Observe que quando relaciona com si próprio, eu tenho um lacinho. Então se todos os elementos, quando eu fizer um esquema, ele tiver um lacinho, essa relação ela é reflexiva. Observa aqui, ó, que representando isso aqui no esquema, né? Eu tenho o seguinte, os elementos de E são A e B, né? A relaciona com A, então tem um laço, e B tem um laço também que B relaciona com B. E A relaciona com B, então tem uma setinha que vai de A para B, né? Então observe que
todos os elementos do conjunto E tem um lacinho no esquema, né? Na representação do esquema. Então quer dizer o seguinte, que essa relação ela é reflexiva. O que é uma relação simétrica? Simétrica acontece o seguinte, dizendo que R é uma simétrica, se vale sempre o seguinte, se X relaciona com Y, Y relaciona com X, né? Ou seja, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho uma relação sobre E, onde meu conjunto E são os elementos A, B e C. A relaciona com A relaciona com B, B relaciona com A e C relaciona com C. Então, essa relação ela é simétrica, porque A relaciona com B, B relaciona com A, né? No caso dessa relação aqui, ela é simétrica. Eu ia dizer que ela é reflexiva, mas ela não é reflexiva porque B não relaciona com B, certo? Então, eu posso representar o esquema aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui o conjunto E, A, B e C, né? Aí A relaciona com A, né? Botei uma setinha. B A relaciona com A relaciona com B. Então tem uma setinha aqui, ó. B relaciona com A, então bota uma setinha do outro lado. Aí fica ida e volta. B relaciona com A, já eu coloquei. C relaciona com C. Então tem uma setinha aqui, ó. Certo? Então observe o seguinte, que ela não é reflexiva porque B não relaciona com B, mas ela é simétrica porque A relaciona com B, B relaciona com A. Então, o que acontece? Para um elemento, para uma relação ser simétrica, toda seta, se houver seta, ela tem que ser de duas pontas, né? Então, se houver seta, entre aspas, ela tem duas pontas, né? Ou seja, cada seta tem que ter duas pontas se existir. Por que eu falo se houver, né? É porque tem elementos que não tem seta e que ele é simétrico. Por exemplo, o conjunto vazio, porque é assim, se existir a seta, ela tem que ser de duas pontas. O conjunto vazio, por exemplo, ele é simétrico. Ele não tem elemento, ele é simétrico. Porque se houver relação, ó, que é se vale isso, então isso. Então se vale. Então como ele não tem elemento, então não tem essa propriedade que se valer vai ter que ter o outro. Então ele é simétrico. O conjunto vazio, ele é um conjunto simétrico, certo? Temos também a transitiva. O que é a transitiva? Eu vou escrever aqui. É que se X relaciona com Y e Y relaciona com Z, então X relaciona com Z. Isso quer ser transitiva. Se, observe que é uma colocação, se acontece isso e isso, então isso tem que acontecer, né? A relação X com Y. Observe o seguinte, aqui eu poderia dar mais um exemplo sobre simétrica. Por exemplo, dois pares de retas paralelas são simétricos. Ou seja, o conjunto de retas paralelas são simétricos. Porque se a reta A é paralela à reta B é paralela à reta A. A semelhança de triângulos também é simétrica. Porque se um triângulo ABC é semelhante a um triângulo A', B', C', a B', C', a linha B', C' também é simétrico a ABC. Então, a relação de triângulos também é simétrica, certo? Então, se acontece uma coisa, acontece a outra, certo? Aí aqui, na transitiva, se X relaciona com Y e Y relaciona com Z, então X relaciona com Z, né? Nós podemos colocar aí o seguinte, né? Um exemplo aí de relação que seja transitiva. Então, um exemplo, eu tenho essa relação aqui. AB
BB, BC, AC e CC sobre E igual a BC, certo? Então tem essa relação aí. Essa relação aí ela é transitiva, né? Como é que eu verifico se essa reta é transitiva? Vou pagar aqui um pouquinho rápido, né? Para a gente não perder tempo. Vou pagar aqui de nascimento, certo? Como é que eu verifico? Eu vou fazer um diagrama, né? Então aqui eu tenho um diagrama aqui, E, A, B e C. O que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que A relaciona com B. Então eu tenho uma relação de A com B. Eu tenho a relação de B com B. Então aqui eu tenho um lacinho sobre B, né? Que B relaciona com C. Então tem uma setinha ligando B com C. A relaciona com C. Então tem essa setinha aqui, A relacionando com C. E C relaciona com C. Então eu tenho aqui uma argolinha aqui também, um laço, né? Que a gente chama de laço, né? Certo? Então o que acontece? Observe o seguinte, que para duas setas, para uma relação ela ser transitiva, duas relações consecutivas vai ter que ter uma terceira ligando a primeira à terceira. Ó. A relaciona com B e B relaciona com C. Então vai ter uma seta que liga o primeiro elemento ao terceiro. A relaciona com C. Certo? É isso que está acontecendo. Então A relacionando com B e B relacionando com C. Então eu tenho que A relaciona com C. Certo? Isso é essa propriedade. Ou seja, se temos duas setas consecutivas, então teremos uma terceira saindo do, entre aspas, pé da primeira, indo na extremidade da segunda, certo? Então, se eu tenho duas setas consecutivas, A relaciona com B, B relaciona com C, então são duas setas consecutivas. Então vai ter uma terceira que liga o pé da primeira, ou seja, a origem da primeira, à extremidade da segunda, certo? A extremidade dessa segunda aqui. Então aí nós temos uma relação que seria reflexiva, ou transitiva, aliás, desculpa, transitiva. Então aqui, né, um exemplo de transitividade, a desigualdade nos naturais, nos inteiros, nos reais, né? Ela se x é menor que y, y é menor que z, x é menor que z, né? Isso aí ela é transitiva, né? Tanto nos reais, naturais, nos inteiros. Antissimétrica, né? O que é antissimétrica? É que se x relaciona com y, então y não relaciona com x. Ou seja, não existe setas de duas pontas. Todas as setas, se existir seta, ela tem apenas uma ponta. Eu tenho um exemplo aqui de uma relação R sobre E, né, onde é igual a ABC, né? Essa relação aí, ela é uma relação antissimétrica, né? Aliás, né, essa aqui é uma relação antissimétrica, essa aqui, ó, que nós estamos. Ó, A relaciona com B, B não relaciona com A. B relaciona com C, C não relaciona com B. A relaciona com C, C não relaciona com A. Essa dali é um exemplo de antissimétrico. O nosso caso aqui também é antissimétrico. Vamos ver aqui o esqueminha
no esqueminha como ficaria essa relação sobre o conjunto E. A, B, C. Não é isso? Eu tenho o seguinte, que A relaciona com A, então eu tenho um laço no elemento A. A relaciona com B, então eu tenho isso aqui, ó. B relaciona com C. E C relaciona com A. Observe que todas as setas têm apenas uma flecha, não é flecha, uma ponta, aliás, não tem duas pontas, né? Observe o seguinte, que é se acontece isso, então isso. Então o conjunto vazio é o único conjunto que ao mesmo tempo ele é simétrico e ele é antissimétrico, porque não tem elemento. O conjunto vazio ele é transitivo, né? Porque se acontece isso e isso, então aquilo como não tem os elementos, não precisa que ter acontecido aquele terceiro passo, né? Então ele é transitivo. Ele é simétrico, porque se x relaciona com y, então y tem que relacionar com x. Como não tem elemento, então não tem essa opção, porque se aconteceu isso, tem que acontecer aquilo. É se aconteceu, não aconteceu, então ele é simétrico. Não contraria a ideia de simétrico. Ele é antissimétrico, ou seja, se o elemento relaciona com o outro não relaciona com o outro. Como ele não tem elemento, não tem esse problema de ter a seta de duas pontas, ou seja, de um relacionar com o outro e o outro relacionar com si. Então, não tem essa. Então, ele só não é reflexivo, porque reflexivo é um elemento, quando tem um elemento relacionando com si próprio. Como ele não tem elemento, o conjunto vazio ele não é reflexivo, porque ele não tem elemento, como é que vai ter elemento relacionando com si próprio, né? Certo? Então, o conjunto vazio, ele é simétrico, ele é transitivo e ele é antissimétrico. É o único conjunto que, ao mesmo tempo, ele é simétrico e é antissimétrico, certo? Então, só recapitulando aqui, né? Uma relação, ela é reflexiva quando todo elemento relaciona com si próprio. Ela é simétrica quando se um elemento x relaciona com y, y tem que relacionar com x. Ela é transitiva quando x relaciona com y, y relaciona com outro elemento z. O primeiro elemento x tem que relacionar com z, né? E é antissimétrica quando se x relaciona com y, então y não relaciona com x, né? A gente vai passar umas atividades para vocês, vai estar enviando, né? Para vocês me entregarem como meio de estudo, né?